Agora vamos aos casos facultativos. Antes de pronomes possessivos femininos, então, quais são os pronomes possessivos? Aqueles que indicam posse. Sua, minha, tua, nossa, vossa. Então, quando esses pronomes estiverem no singular, tanto faz eu colocar crase ou não. Por quê? Porque tanto faz eu usar artigo ou não. Eu posso escrever assim, ó, a minha avó é qualquer coisa. Ou eu posso escrever assim, ó, minha avó é qualquer coisa, tá vendo? Que eu coloco o artigo se eu quiser. Então, por eu colocar o artigo se eu quiser, significa que pode haver a fusão ou não. Se eu não quiser colocar artigo, beleza, não tem problema nenhum. Essa caneta tá muito grossa, não gosto. Peraí que eu vou tentar modificar aqui. Cadê o negócio? Ah, então, é exatamente por isso que é facultativo. Eu coloco se eu quiser. Por quê? Porque eu uso o artigo se eu quiser, tá? Aqui, ó, quem se refere a. Então, esse a, ele é preposição para o verbo referir-se. Mas ele vai ser artigo se eu quiser. Porque eu posso escrever referiu-se à sua ideia sem esse a de artigo. Agora, se eu colocar crase, significa que esse a, ao mesmo tempo, ele é do referiu-se e ele é artigo de sua ideia, tá? Agora, mas e se tiver no plural? Então, vamos lá. Referiu, vou colocar uns outros casos aqui, ó. Referiu-se às suas ideias. Se tiver no plural, eu já sou obrigada a colocar crase. Sabe por quê? Porque preposição não tem plural. Então, se esse a fosse somente preposição, ele seria no singular, referiu-se a suas ideias. Estaria certo também. Referiu-se a suas ideias. Perfeito. Esse a, ele é só preposição para cá, ele não é artigo para cá. Porque o artigo, se eu estou vendo um plural junto com as, se eu estou vendo um plural, significa que isso aqui é artigo, porque preposição não tem plural, artigo tem. Então, se eu pluralizei esse as, significa que isso aqui é artigo para cá e é preposição obrigatória do verbo referiu-se. Porque o referiu-se ele não existe sem a preposição a. Então, eu já tenho certeza que esse a, com acento ou sem acento, ele é preposição. Certeza. Se tiver sem plural, ele é só preposição e nesse caso não tem crase. Mas se tiver plural, eu sei que ao mesmo tempo em que esse a é preposição para cá, ele é artigo para cá, porque artigo aqui tem plural, tá? Então eu sou obrigada a lançar crase se tiver no plural. Depois da preposição até. Por que depois da preposição até é facultativo? Porque aqui já é preposição, até já é preposição. Então, eu posso usar duas preposições, o até e a preposição a? Não tem problema nenhum, posso usar. Mas eu também posso usar somente a preposição até e não usar a preposição a? Pode também, não tem problema nenhum, tá? Então, é porque aqui é facultativo por isso. O até já é uma preposição. E aí eu posso usar a preposição ou o a ou não, tanto faz, tá bom? Casos proibidos agora. Antes de palavras masculinas, em geral, gente, pense comigo. Se nesses casos aqui a crase é o encontro da preposição a, muitas vezes do artigo a, pensa. Artigo a, ele só é usado para palavra feminina, né? Não, eu tenho como usar assim, ó. A menino morreu. A menino saiu. A pão é gostoso. A pão acabou de ser feito. Não tem jeito. Esse a é de palavra feminina. Então, diante de palavras masculinas em geral, eu não vou colocar crase, exceto aquelas palavras que eu já contei para vocês, ó, aquele, em que a fusão aqui ocorre de a preposição mais o a, que é o a do pronome, não é a artigo, tá? Então falavam a respeito, significa que esse a, ele é só preposição para cá, porque se fosse da palavra respeito, esse a ele encontraria com o. Falavam ao respeito, só que isso aqui nem existe, né? Falavam a respeito, não tem crase porque respeito não aceita artigo feminino, tá? Teria que ser o respeito.
Entre palavras repetidas, isso aqui entra uma regra que é a regra do paralelismo que a gente vai ver logo ali abaixo. Se são expressões similares, simétricas, tá vendo? Palavras iguais, repetidas, o que acontece? Tudo que um lado ganha, o outro lado tem que ganhar. Então, se esse lado aqui não ganhou o artigo dele, ó, o ano, não tem como eu colocar artigo aqui, tá? Se um não ganha o artigo, o outro também não ganha. E pense comigo, se ano fosse ganhar artigo, seria o, não seria a. Então, caso aqui não tem jeito mesmo de usar. Esse a é só uma preposição, que está ligando uma palavra a outra. Mês a mês, palavra masculina. Se fosse artigo, seria o mês, né? Não seria a. Não tem nem como dar crase aqui. Agora, boca, pensa, palavra feminina? Pode ser que tenha, hein? Vamos ver. Boca a boca. Tudo que um lado ganhou, o outro tem que ganhar. Esse aqui ganhou artigo para esse também ganhar? Não. Então, se esse não ganhou artigo, esse também não. Eu só uso uma preposição que é a ponte para ligar as palavras iguais, tá? Face a face, dia a dia, tudo a mesma coisa. Antes de verbos, eu não posso usar crase, porque verbo é uma palavra masculina. Se o verbo quiser usar um artigo, ele vai usar o artigo o. O falar, o beijar, o sair, o correr, o compor, tá? O supor, o subir, o amar, tá? Então teria que ser o o. Como esse verbo aqui ele não usa o artigo a, não tem como eu usar. A falar é bonito, né? Não tem como. Então, eu não posso usar crase aqui. Isso aqui vai ser só preposição para cá. Não vai ser artigo para cá, porque verbo não aceita artigo feminino. A partir de hoje, pensem comigo, ó, por que eu não posso colocar uma crase aqui para o a partir? Partir é verbo. Partir é verbo, então teria que ser assim, ó, o partir. Se partir, verbo, aceitasse artigo, teria que ser artigo masculino, o partir. Então, se eu não puder colocar um artigo aqui, né, um artigo feminino aqui, não vai dar crase. Antes de artigo indefinido, pense comigo. Esse artigo aqui, ele é um artigo chamado de artigo definido. Então, quando dá crase, significa que eu estou usando um artigo definido. Como é que eu vou usar crase aqui, né? Aqui, na verdade, se eu logo na frente eu estou indefinindo. Então, pense, se eu usar isso aqui, ó, referiu-se a uma pessoa jovem, eu tô doida. Eu tô entrando em contradição. Porque ao mesmo tempo que eu estou definindo com o artigo definido a, mais a preposição de referiu-se, eu logo na frente eu tô indefinindo. Tá vendo que fica um negócio sem pé nem cabeça? Ou eu defino ou eu indefino. Então, se aqui eu já estou indefinindo, eu não posso usar esse artigo aqui para crase, tá? Antes de pronomes indefinidos, alguém, cada, algo, tudo, nenhuma, com exceção desses três aqui, ó. Eu vou usar o artigo para a mesma, para outra e para a própria. Por que que eu posso usar? Porque eu posso escrever assim, ó. A mesma moça que passou por aqui voltou ontem. Ou então, a outra filha é a mais bonita. A própria garota, tá vendo que isso aqui tudo aceita artigo? Agora, olha isso aqui. Ah, alguém passou por aqui. Existe? Não, não aceita artigo. A cada moça morreu. Olha, a cada moça morreu. Vai dar certo? Não. Agora, algo também não aceita artigo feminino, né? Olha só. Há algo é interessante, não dá. Há tudo, há nenhuma moça. Tá vendo? Não dá. Esses não aceitam artigos. Esses três aceitam, então eles aceitam crase, tá? Era favorável a outra decisão. Então eu tenho artigo de outra, preposição para favorável. Eu tenho um a trabalhando por dois, crase nele. Preferia a solidão a qualquer companhia. Então o que está acontecendo aqui, ó? Preferia a solidão a qualquer. Olha o qualquer. Tá vendo? Qualquer é indefinido também.
Então, indefinido, esse caso aqui, ele também não aceita o artigo feminino, tá? A qualquer moça morreu. Não dá. Vocês podem estar pensando assim, mas se eu quiser colocar assim, ó, a qualquer hora eu saio, mas esse a qualquer hora, ele é uma preposição, tá? Quem sai, sai a qualquer hora. Então, esse a, ele não é artigo, ele é a preposição do verbo sair. Entenderam? É igual cada, ó. Você pode pensar numa frase assim, ó. A cada manhã as misericórdias se renovam, na musiquinha lá. A cada manhã as misericórdias se renovam. Só que esse a cada manhã significa o quê? É um tempo, é um quando. Isso não é um artigo, isso é uma preposição, tá? Antes de pronomes demonstrativos, esse, este, essa, esta, isso, não tem crase também. Aludiu a essa situação preocupante. Então, esse aludiu, ele exige a preposição dele. Só que o essa não aceita artigo. Pensa, a essa senhora saiu. A esta moça foi embora. Não vai dar, né? Então, não posso colocar um artigo antes disso aí, não. Esses no masculino, pior ainda. Aí que eu não posso mesmo, porque como é que eu vou colocar um artigo feminino para isso aqui? Não tem jeito. Antes de uma palavra plural, quando o a estiver no singular. Então, o que está acontecendo aqui? Foi o mesmo caso que eu contei de suas. As suas, é a mesma coisa. Referiu-se a leis de trânsito, se houvesse artigo aqui, o artigo seria para leis. Eu tenho como falar assim, ó, o meninos? Não, eu tenho como falar os meninos. Então, o que que ia acontecer aqui? Se tivesse artigo, obrigatoriamente teria que ser as. Só que como não tem o plural, significa que esse a é só preposição. Então, não tem crase por isso, ele é só preposição. Porque se fosse artigo junto, teria que ser as, tá? Mesma coisa aqui, ó, não obedecia a ordens. E aí, o que que acontece quando não obedecia a ordens? Esse a é só de obedecer. Porque se ele fosse de ordens, também teria que ser as ordens, certo? Porque eu não posso colocar assim, ó, o meninos, tem que ser os meninos. A meninas, não. As meninas. Então, se tivesse artigo, teria que ser obrigatoriamente plural. E se desse artigo plural, mais um azinho aqui de obedecia, que é obrigatório, crase obrigatória, tá? Então, quando esse a tiver no singular e a palavra da frente estiver no plural, não tem como ter crase. Casos especiais. Eu vou te contar esses casos especiais por causa de um detalhe, só por causa da distância. Que às vezes a gente vai falar na redação sobre ensino à distância, e aí a gente não sabe, meu Deus, a distância tem crase ou não tem? Depende. Olha só, casos especiais: casa, terra e distância. Para nós é só isso aqui, ó. Determinados é com crase. No nosso caso, normalmente vai ser sem determinante, então sem crase. Nosso caso normalmente vai ser esse aqui em redação. Ó. Então nós estamos falando lá do ensino à distância, por exemplo, ó. Observava-os a uma distância de 10 metros. Ah, mas por que que não deu aqui, ó, a uma distância de 10 metros? Tá vendo que eu tenho a uma distância? Lembra que eu te contei lá em cima, aqui, mas aqui você vai falar assim, mas aqui tá determinada a distância, ó. 10 metros, aqui, ó, determinado com crase. Mas aqui a distância tá determinada. Eu tenho quanto aqui, ó, 10 metros, ó, olha o determinado. Mas aqui tá, eu tenho uma. Esse uma, ele não deixa a crase entrar, tá? Observava-os a uma distância de 10 metros. Ou o que a gente usa, ó, ensino à distância. Eu não tenho nada que determine a distância de quantos metros. Ensino à distância de 2 quilômetros. Não existe isso, né? Então, é só ensino à distância sem crase. Não, tá tudo torto. Ensino à distância sem crase mesmo, tá? Eles retornaram à terra depois de 2 dias. Aqui é uma terra que está